Antes de começarmos esta oração, eu quero que você pare por um instante e reflita sobre algo. Quantas vezes você já olhou para sua própria vida e pensou que algumas coisas nunca mais poderiam ser restauradas? Talvez existam feridas que ninguém vê, decepções que ainda doem, erros que você gostaria de apagar ou sonhos que parecem ter morrido pelo caminho. Há momentos em que o coração fica tão cansado que a esperança começa a desaparecer silenciosamente. Mas a palavra de Deus nos lembra de uma verdade poderosa. O Senhor é aquele que cura os corações feridos e trata as feridas da alma. Ele não se afasta daqueles que estão quebrados. Pelo contrário, ele se aproxima. Enquanto muitas pessoas enxergam apenas fracassos, Deus enxerga possibilidades. Enquanto o mundo vê ruínas, Deus vê algo que ainda pode ser reconstruído. O que parece perdido para os homens nunca está fora do alcance das mãos do Senhor. Talvez hoje você esteja carregando marcas do passado ou vivendo uma situação que parece impossível de mudar. Mas eu quero que você permaneça até o final desta oração, porque Deus ainda está escrevendo capítulos que você não consegue enxergar. E aquilo que hoje parece o fim pode se tornar o testemunho que glorificará o nome do Senhor amanhã. Se esta mensagem fala ao seu coração, escreva nos comentários: Deus ainda está trabalhando na minha vida. Muitas vezes pensamos que Deus trabalha apenas através daqueles que parecem fortes, preparados ou espiritualmente maduros. Porém, quando observamos as Escrituras, encontramos uma realidade diferente. O Senhor tem o hábito de alcançar pessoas que estavam feridas, cansadas, rejeitadas ou marcadas por erros do passado. Deus não procura a perfeição para começar uma obra. Ele transforma vidas comuns em testemunhos extraordinários da sua graça. Existe algo maravilhoso no coração do Senhor. Ele não define uma pessoa pelas suas quedas, pelos seus fracassos ou pelos momentos mais difíceis da sua história. Enquanto muitos olham apenas para aquilo que deu errado, Deus enxerga aquilo que ainda pode ser restaurado. Ele vê potencial onde outros veem limitações. Ele vê esperança onde muitos já desistiram. E quando Deus decide agir, aquilo que parecia perdido começa a ganhar um novo significado. Talvez você tenha passado anos acreditando que certas áreas da sua vida jamais seriam reconstruídas. Talvez existam lembranças que ainda machucam ou situações que parecem sem solução. Mas o Senhor continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia impossível. Nenhuma ferida é profunda demais para sua cura, e nenhuma história está encerrada quando Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. Declare nos comentários: Deus está restaurando minha vida. Em certa ocasião, Deus mostrou ao profeta Ezequiel uma visão impressionante. Ele foi levado a um vale cheio de ossos secos espalhados por todos os lados. Não eram ossos recentes, mas sinais de algo que havia perdido a vida há muito tempo. Humanamente falando, não existia esperança naquele lugar. Não havia força, não havia movimento e não havia qualquer indicação de que algo pudesse mudar. Ainda assim, Deus fez uma pergunta que parecia impossível. Filho do homem, poderão estes ossos voltar a viver? Talvez hoje você se identifique com essa cena. Pode ser que alguma área da sua vida pareça exatamente como aquele vale. Um sonho abandonado, uma esperança enfraquecida, uma situação que se arrasta há tanto tempo que você já não espera mudanças. Aos olhos humanos, tudo parece seco, desgastado e sem perspectivas. Mas Deus não olha para as circunstâncias da mesma forma que nós. Onde enxergamos limites, Ele enxerga possibilidades. Onde vemos o fim, Ele ainda vê um recomeço. Quando a palavra do Senhor foi liberada sobre aquele vale, algo extraordinário aconteceu. Aquilo que estava sem vida começou a ser restaurado. O que parecia perdido recebeu uma nova oportunidade. Essa história nos lembra que o mesmo Deus que trouxe vida ao Vale dos Ossos Secos continua agindo hoje. Ele ainda restaura, fortalece e transforma realidades que pareciam impossíveis. Declare nos comentários: o Senhor está trazendo vida nova para minha história. Quando pensamos em pessoas usadas por Deus, normalmente imaginamos homens e mulheres que sempre fizeram tudo certo. Porém, a história bíblica mostra algo diferente.
Antes de se tornar um dos maiores instrumentos do Evangelho, Paulo era conhecido por perseguir os cristãos. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa, mas suas atitudes causavam dor, medo e sofrimento para muitas pessoas. Humanamente falando, poucos imaginariam que Deus teria um plano tão grande para sua vida. Mas um encontro com Jesus mudou completamente sua história. Aquele homem que antes combatia a fé, passou a anunciar a mensagem de Cristo. Aquele que perseguia tornou-se perseguido por amor ao Evangelho. Deus não ignorou seu passado, mas transformou sua vida de tal maneira que aquilo que parecia ser um motivo de condenação tornou-se um testemunho da graça divina. O Senhor enxergou algo que ninguém mais conseguia ver. Talvez você também carregue lembranças de erros, escolhas erradas ou atitudes das quais se arrepende profundamente. Mas a história de Paulo nos ensina que o passado não é maior do que a misericórdia de Deus. Quando o Senhor decide restaurar alguém, Ele é capaz de transformar até mesmo as páginas mais difíceis da história em testemunhos do seu amor e do seu poder. Declare nos comentários: a graça de Deus está escrevendo uma nova história para mim. A Bíblia também nos apresenta a história de Raabe, uma mulher que, aos olhos da sociedade daquela época, dificilmente seria escolhida para fazer parte dos planos de Deus. Sua reputação carregava marcas do passado, e muitos a julgariam apenas pelos erros que havia cometido. No entanto, Deus viu além das aparências. Enquanto as pessoas enxergavam apenas sua condição, o Senhor enxergava um coração disposto a crer e a confiar nele. Quando os espias chegaram à cidade de Jericó, Raabe tomou uma decisão de fé. Ela escolheu acreditar no Deus de Israel e demonstrou coragem em um momento decisivo. Aquela atitude mudou completamente sua trajetória. O medo deu lugar à esperança, e a mulher que antes era conhecida por seu passado passou a fazer parte de uma história muito maior do que poderia imaginar. Deus transformou seu destino através de um simples ato de confiança. Essa história nos lembra que ninguém está distante demais para ser alcançado pela graça do Senhor. Não importa o que aconteceu ontem, Deus continua olhando para aquilo que você pode se tornar em suas mãos. O passado não precisa definir o futuro quando a misericórdia de Deus entra em ação. Há novos começos preparados para aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Comente: minha esperança permanece no Senhor. Entre as histórias mais impactantes dos evangelhos está a do homem que vivia dominado por forças malignas na região dos Gadarenos. Ele estava afastado da convivência das pessoas, carregava sofrimento por todos os lados e parecia ter perdido completamente o controle da própria vida. Muitos já não enxergavam solução para aquela situação. Aos olhos humanos, ele era alguém sem recuperação, alguém que havia sido vencido pela dor e pela destruição. Mas tudo mudou quando Jesus entrou em seu caminho. O mesmo homem que vivia preso ao sofrimento experimentou libertação, restauração e uma nova oportunidade de viver. Cristo não viu apenas sua condição naquele momento. Jesus enxergou aquilo que ele poderia se tornar depois que fosse alcançado pelo poder de Deus. O Senhor foi além das feridas visíveis e transformou completamente sua história. Depois de ser restaurado, aquele homem não permaneceu definido pelo seu passado. Sua vida tornou-se um testemunho vivo daquilo que Deus é capaz de fazer. Essa história nos lembra que nenhuma situação está fora do alcance do Senhor. Não importa quão profunda seja a ferida, quão longa tenha sido a caminhada, ou quão impossível pareça a mudança. Quando Deus decide agir, aquilo que parecia perdido pode ser transformado em um poderoso testemunho da sua graça. Escreva: Deus não terminou minha história. Depois de olhar para histórias como as de Paulo, Raabe e do homem restaurado por Jesus, percebemos uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Deus não desiste das pessoas. Quando muitos enxergam apenas erros, fracassos ou limitações, o Senhor continua vendo possibilidades. A graça de Deus alcança lugares onde a esperança humana já não consegue chegar. É por isso que ninguém pode afirmar que sua história terminou enquanto Deus ainda está agindo. Talvez durante muito tempo você tenha se definido pelos seus erros, pelas palavras que ouviu ou pelas situações que enfrentou. Talvez tenha acreditado que não havia mais utilidade para sua vida, ou que Deus havia escolhido outras pessoas, mas não você. Porém, a palavra mostra exatamente o contrário.
O Senhor tem prazer em restaurar vidas, levantar os caídos e transformar histórias marcadas pela dor em testemunhos do seu amor. Hoje, quero que você guarde esta verdade no coração. Deus não está procurando pessoas perfeitas para usar. Ele procura corações dispostos a se aproximar dele. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, Ele começa uma obra de transformação que muitas vezes vai além daquilo que conseguimos imaginar. O mesmo Deus que restaurou tantas vidas nas Escrituras, continua restaurando vidas nos dias de hoje. Escreva: o Senhor ainda faz novas todas as coisas. Agora que refletimos sobre tudo o que Deus é capaz de fazer, chegou o momento de abrir o coração diante dele. Talvez você tenha ouvido estas palavras e se identificado com algumas dessas histórias. Talvez exista dentro de você uma área que precisa de cura, uma ferida que ainda não cicatrizou, ou um sentimento de culpa que tem pesado sobre seus pensamentos. O Senhor conhece cada detalhe da sua caminhada e vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Pai amado, nesta hora eu me aproximo da tua presença reconhecendo que preciso de ti. Muitas vezes olhei para minhas limitações e enxerguei apenas fraquezas. Houve momentos em que me senti incapaz, desanimado e sem esperança. Em alguns dias, a culpa falou mais alto do que a fé. Em outros, as lembranças do passado tentaram me convencer de que eu não poderia recomeçar. Mas hoje escolho ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. Senhor, eu entrego diante de ti tudo aquilo que tem ferido meu coração. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas inseguranças e tudo aquilo que me afasta da paz que vem de ti. Eu não quero continuar carregando sozinho pesos que pertencem às tuas mãos. Por isso me coloco diante do Senhor com humildade, confiando que a tua graça continua sendo maior do que qualquer dificuldade que eu enfrente. Escreva: minha vida está nas mãos de Deus. Pai amado, neste momento eu entrego diante de ti tudo aquilo que me faz sentir incapaz. Entrego as lembranças que ainda machucam, os erros que tentei carregar sozinho e os sentimentos que muitas vezes escondi até de mim mesmo. O Senhor conhece cada detalhe da minha história. Conhece as batalhas silenciosas, as lágrimas que ninguém viu e os momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Ainda assim, tua misericórdia me alcançou e tua graça não me abandonou. Senhor, eu te agradeço porque hoje compreendo que meu valor não está nos meus acertos nem nos meus fracassos. Meu valor está no fato de ser amado por ti. Assim como o Senhor restaurou vidas que pareciam perdidas nas Escrituras, eu creio que também estás trabalhando em minha vida. Lava meu coração, fortalece minha fé e ajuda-me a enxergar a mim mesmo através dos teus olhos e não através das minhas limitações. Pai, eu peço que transformes minhas feridas em testemunhos da tua bondade. Que aquilo que um dia tentou me destruir seja usado para glorificar o teu nome. Dá-me coragem para seguir em frente, confiança para recomeçar e esperança para acreditar nos planos que preparaste para mim. Eu escolho confiar que o Senhor ainda está escrevendo capítulos abençoados para minha história. Declare nos comentários: Deus está restaurando cada área da minha vida. Pai querido, eu te agradeço porque nenhuma vida está fora do alcance do teu amor. Obrigado porque o Senhor continua restaurando aquilo que parecia perdido, fortalecendo aquilo que estava enfraquecido e trazendo esperança para aqueles que já não conseguiam enxergar um novo amanhã. Hoje eu termino esta oração com a certeza de que tu permaneces no controle de todas as coisas. Aquilo que eu não consigo mudar com minhas próprias forças está seguro em tuas mãos poderosas. Senhor, ajuda-me a caminhar todos os dias, lembrando das verdades que ouvi nesta oração. Que eu nunca me esqueça de que a tua graça é maior do que meus erros, que a tua misericórdia é maior do que minhas falhas e que o teu poder é maior do que qualquer circunstância que eu enfrente. Quando o medo tentar falar mais alto, lembra-me das tuas promessas. Quando o desânimo surgir, fortalece meu coração. E quando eu me sentir fraco, ajuda-me a recordar que o Senhor é a minha força. Eu entrego meu futuro, meus sonhos, minha família e tudo aquilo que é importante para mim diante da tua presença. Creio que estás trabalhando mesmo quando meus olhos não conseguem ver. Creio que estás preparando novos começos, novas oportunidades
e novos testemunhos. Obrigado porque o Senhor ainda transforma vidas e continua escrevendo histórias de restauração. Em nome de Jesus, amém. Declare nos comentários: o Senhor está fazendo novas todas as coisas.